E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Central Service. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de multiteste digital. Essa é a nossa última aula prática. E como eu falei na aula passada, nós vamos estudar nessa aula o alicate amperímetro, que é uma ferramenta essencial e imprescindível para qualquer eletricista. Nós vamos estudar todos os calibres, vamos estudar suas características, vamos ver seu uso na prática e vamos ver também alguns calibres adicionais que são fornecidos nesse tipo de multiteste que não foram estudados na aula teórica, até para não alongar muito a aula teórica, que eu deixei para aula prática mesmo. Nós temos aqui o multiteste, né? Em geral ele vem nessa mochilinha assim, ó, com uma alça para você carregar. Dentro vem o multiteste, a bateria que eu já coloquei no lugar, o manualzinho de instrução e a ponta de prova. Sim, porque além de você utilizar a garra para fazer a leitura de corrente alternada, você também utiliza as pontas de prova com os conectores para fazer medida de tensão e resistência. Ele funciona como multiteste digital normal. Ela vem com as pontas de prova, como eu sempre digo, a depender do tipo do equipamento que você comprar, as pontas de prova não são de qualidade. Então você pode adquirir isso aqui em parte. Eu aconselho que você adquira casa de eletrônica ou na própria internet. Você compra um de melhor qualidade, a resistência é muito maior e a durabilidade também é muito maior. Vamos ver agora as particularidades dos calibres desse tipo de aparelho. Esse multiteste que eu adquiri, eu não tenho nem marca, tá? Sei que ele é modelo, ele é chamado Clamp Merter, modelo do R66. Eu nunca vi falar, mas eu paguei R$58 se for memória na internet. Então pelo preço, para mim, para o que eu vou utilizar, tá bom. Mas se você vai trabalhar com eletricidade, vai ser um eletricista profissional, você tem que adquirir um multiteste de qualidade da marca Fluke ou Minipa ou qualquer outro, de acordo com a categoria, como a gente estudou na parte teórica, na categoria de acordo com o que você vai trabalhar. Esse aqui está classificado para categoria 2 até 600 volts. Eu adquiri ele exclusivamente para medir a corrente que circula pelo compressor do ar condicionado. Quando eu for trabalhar, fazer a instalação de ar condicionado, fazer o teste de superaquecimento, eu boto na entrada de tensão do compressor de ar para medir a corrente que está circulando por ele. Só por exclusivamente eu comprei ele. Então para isso, para mim, ele está atendendo bem, tá? Mas se fosse trabalhar com eletricidade, então eu sugiro que você adquira um de qualidade da Fluke, de preferência True RMS, range automático e por aí vai. Mas vamos voltar aqui para a aula, que é só para mostrar o uso e o funcionamento do alicate amperímetro. Dá uma aproximada aqui que eu vou explicar para vocês os calibres dele. Esse multiteste, como eu disse, existe os que são auto range, tá? São aqueles que você tem um calibre automático. E existem esses que você tem o botão de calibre, que você seleciona manualmente o que você quer. Nesse meu modelo aqui, nós temos as funções que nós estudamos no multiteste digital, que é a leitura de resistência de 200 até o máximo de 200 ohms e máximo de 20 km, ou seja, é limitada a resistência dele, porque um alicate é um instrumento feito mais para medida de tensão. Você consegue ver medida de resistência? Sim, mas é limitado, só vai até 20 km, ok? Você consegue fazer leitura de tensão contínua, igualzinho como você fez com o outro multiteste, até máximo de 1000 volts. Você consegue fazer leitura de tensão alternada até no máximo de 750 volts. E agora é que vem os dois calibres extras que nós não vimos na parte teórica, mas que é o carro-chefe do alicate amperímetro, que é a leitura de corrente alternada e a leitura, teste de isolamento de motores, transformadores, bornes de eletricidade e outras coisas mais que você queira fazer o teste de isolamento. Você observa que nesse caso aqui, o multiteste digital, ele não faz leitura de corrente contínua, ele só faz leitura de corrente alternada. Mas você pode encontrar equipamentos que também façam leitura de corrente contínua. Neste modelo aqui não faz leitura de corrente contínua, somente leitura de corrente alternada.
Para a leitura de corrente alternada, nós temos dois calibres, um que vai até no máximo 200 amperes e um que vai até 1000 amperes. Como eu expliquei na aula teórica, como ele utiliza essa pinça ou essa argola, seja lá como você queira chamar, vou afastar aqui de novo, e você não tem contato com a corrente, ou seja, é isolado, você vai passar o fio aqui dentro, ele vai medir o campo magnético, ou seja, ele vai ver a quantidade de elétron que está circulando por esse fio, e através dessa passagem de elétrons desse fio, ele vai medir qual é a corrente que está circulando nesse condutor. Então, através disso, desse isolamento, você consegue ler até 1000 amperes de corrente. É a corrente bem alta, né? Vou aproximar aqui de novo. E o outro calibre que nós temos é esse aqui, ó, para teste de isolamento, com resistência de até 20 megahms ou 2000 megahms, ou seja, uma resistência bem alta. Você pode, por exemplo, medir a resistência para ver se está tendo fuga do borne de um transformador. Deixa eu afastar aqui de novo. Você, por exemplo, pode pegar um transformador. Aqui nós temos a carcaça dele, aqui nós temos os bornes de saída dele. Então, esses bornes aqui não pode ter contato com a carcaça. Se tiver fuga de qualquer pino desse, ou da entrada ou da saída para a carcaça, indica que o transformador está com problema. Então, nesse caso, o transformador tem que ser trocado. A mesma coisa você pode fazer esse teste no isolamento dos fios de entrada de um motor elétrico. Você pode fazer o teste de isolamento de um aparelho eletrônico. Você pode fazer o teste de isolamento do barramento para a carcaça do quadro de energia. E eu não preciso dizer que esse teste só pode ser feito com o equipamento desligado da rede elétrica. No caso aqui, ó, ele está desligado da rede elétrica, não tem entrada de tensão, então você pode fazer esse tipo de teste. No barramento, a mesma coisa, você tem que estar desligado a energia para você testar da barra para a carcaça para ver se tem algum tipo de fuga. Motor, a mesma coisa, ou seja, o equipamento em teste tem que estar desligado da energia para ser feito o teste. Então vamos lá, dando continuidade, deixa eu aproximar de novo aqui. Além desses calibres que eu mostrei a você, uma outra particularidade que você pode observar nesse tipo de equipamento, esse alicate a perímetro. Deixa eu tirar o transformador aqui para liberar a área. É que os calibres, eles se repetem, ou seja, são duplicados de um lado e do outro. Ou seja, o mesmo calibre que eu tenho aqui, eu tenho do lado de cá. Então, se eu viro a chave, aqui está o pino, ó. Aqui eu estou selecionando 1000 amperes, máximo de 1000 amperes, aqui o máximo de 200 amperes. Se eu der a volta com ele e vier para baixo, eu vou conseguir ler a mesma coisa. Você vê, ó, ele aponta sempre para o mesmo lugar, ó, tá vendo? Tanto uma ponta está apontando para 200 amperes aqui, como está apontando lá em cima para 200 amperes, ou seja, é duplicado o calibre. Se eu botar para 200 ohms, você pode olhar que uma ponta aponta para 200 ohms e a outra ponta também aponta para 200 ohms. Isso acontece para todo o calibre, ó, 20K, 20K, teste de isolamento 20 mega, 20 mega. Isso é feito para facilitar o trabalho do operador do multiteste. A pessoa, se você tivesse que dar a volta para procurar, ou seja, se eu quero testar a corrente, então eu tenho um tanque aqui como tenho do lado de cá. Então, e eu desligo ele também nas duas pontas. Eu posso desligar ele tanto para cima como para baixo. Então, se eu tiver desligado ele para baixo, então eu não preciso correr para buscar lá em cima a leitura de corrente alternada. Eu posso já pegar aqui embaixo. A mesma coisa, se eu tiver com ele desligado lá em cima e quiser medir a corrente, eu não preciso vir cá para baixo. Eu começo aqui em cima. Já facilita um pouco o trabalho do técnico, né? E aqui embaixo nós temos 3 bornes. Um borne comum, que é o da caneta preta, a ponta de prova preta. O de leitura de tensão e resistência, tanto para tensão alternada como contínua, e resistência 20K e 200 ohms e teste de continuidade, ok? E esse aqui chamado EST, que é para o teste de isolamento, é que você vai usar com esses calibres aqui, ó. Você vai usar a ponta preta com o EST
aqui em vermelho para o teste de isolamento, ok? Então vamos fazer uns... Deixa eu afastar aqui de novo. Fazer uns testes aqui. Inicialmente, bora medir tensão, né? Então vou botar a ponta preta no comum e a positiva no leitura de tensão. Com o equipamento, cadê as pontas de prova com a tomada? Da mesma forma como funcionou para o multiteste digital comum, que a gente viu nas outras aulas, ele funciona da mesma forma. Tenho aqui a tensão de entrada. Então eu quero medir tensão, então eu vou botar no calibre de 750, que vai até 750, tanto aqui, como eu expliquei, ele é duplicado. Então aqui, ó, símbolo de alternado, como eu já expliquei nas outras aulas, ele lê até o máximo de 750 volts de tensão alternada. Aí venho aqui, coloco as pontas de prova. Tá desligado o botão. Ligar o botão, medir a tensão da rede. Tá dando 105 volts, igualzinho como a gente mediu com o multiteste digital comum. Ou seja, além de ser um alicate em perímetro, ele funciona como multiteste digital também. Vamos medir a série do transformador. Tá dando 15 volts, bem baixa a tensão. Então, como eu expliquei, ó, 750 de um lado, se eu virar para o outro, a mesma coisa, tensão alternada de 750 volts, ou seja, é duplicado. A mesma coisa que eu tenho do lado, eu tenho do outro, mas tem a mesma função. Então se eu botar aqui, eu vou ler a mesma tensão de entrada. Medir tensão contínua, mesma coisa. Vamos botar no calibre, olha lá, ó, V com o traço atrás de tensão contínua, máximo de 1000 volts. Cadê os meus bornes da minha fonte de bancada? Mesma coisa, ponta positiva positivo da fonte na ponta positiva, negativo da fonte na ponta negativa. 11 volts, tá vendo? Se eu inverter, ele vai ler a leitura, vai fazer a leitura, porém vai dar um menos informando que está invertido. Ah, eu esqueci de falar. Na lateral dele nós temos um botão chamado Data Hold, que serve para a gente apertar e travar a leitura na tela. Se a gente, por exemplo, estiver lendo a tensão que estiver variando muito, então você pode apertar esse botão aqui, ó, e mesmo que eu solte a ponta de prova, vou soltar as pontas de prova, o valor fica preso na tela, tá vendo? Ou seja, travou, então você consegue anotar, fazer a anotação da leitura que você está querendo. Quando eu soltar, ele zera, volta ao normal. Então, o botão do lateral, geralmente todos eles têm, chamado Data Hold. Esse travamento aqui de tela serve para a leitura de qualquer grandeza dessa aqui. Então nós vimos leitura de tensão, normal. Deixa eu desligar aqui a tomada. Leitura de tensão alternada, tensão contínua, a mesma coisa. Teste de resistência, temos uma menor calibre que é 200 ohms e também funciona como um teste de continuidade. Ele bipa quando a gente encosta uma ponta na outra. Não sei se dá para ouvir o bip, tá bem afastado, deixa eu aproximar mais aqui. Tá vendo o bipinho? E aí 200k, você pode fazer leitura de até 200 ohms e até 20k, exatamente como a gente viu para o multiteste digital. E agora vamos fazer o teste de isolamento. Equipamento transformador desenergizado ou equipamento que você for fazer o teste desenergizado, o que você vai fazer? Tirar a ponta de prova vermelha e colocar no este, e aí você coloca no maior calibre, que é de 2000 megohms. Você vai colocar numa ponta aqui, ó, uma saída, um borne de saída do transformador, e vai colocar na carcaça. Não pode dar nada, se der alguma leitura está com problema. Coloca no outro, não dá nada. A entrada desligada, tá conectada aqui, mas tá puxando a tomada, tá?
Vem aqui, ó, todos os bornes, ó, não pode dar nada. Então quer dizer que esse transformador, o isolamento dele tá perfeito, ou seja, não tá tendo nenhum tipo de contato das bobinas com a carcaça do transformador. Quando a gente estudar transformador, você vai entender muito bem como é que funciona esse rapazinho aqui. A mesma coisa serve o calibre de 20 megohms e o calibre de 2000 megohms. Serve para teste de isolamento. Como já diz aqui, ó, teste de isolamento. Bom, a gente já viu as funcionalidades básicas, que é tensão alternada, tensão contínua, resistência e teste de isolamento. Esse multiteste não faz leitura de corrente contínua, só faz leitura de corrente alternada. Para a leitura de corrente alternada, a gente pode arrancar as pontas de prova, não precisa dela, ok? Porque a gente vai usar a argola e vai usar esse campo magnético daqui, ó. A gente vai botar, como não tem contato com o circuito que você vai fazer leitura, então esse aqui você pode começar pelo menor calibre, não tem problema nenhum. Eu vou ligar aqui o transformador novamente, então deixa eu puxar para aqui, para agora ficar bem claro o uso. Se eu quero ler a corrente que está circulando por esse transformador, o que é que eu vou ter que fazer? Deixa eu botar mais para aqui, para ficar mais claro. Deixa eu ver se está afastado. Tá. Então, se eu quero ler a corrente que circula, a corrente alternada que circula pelo circuito, eu não posso simplesmente pegar, por exemplo, um cabo paralelo. Não tenho nenhum aqui. Um exemplo, um cabo paralelo. Tem esse bloco de LED aqui, isso aqui, ó, é um cabo paralelo, tá vendo? É um do lado do outro. Eu não posso simplesmente pegar o alicate, abrir e botar o cabo paralelo aqui dentro, porque ele não vai ler, não vai conseguir fazer leitura, porque eu preciso medir a circulação da corrente. E como é que eu meço a circulação da corrente? Pegando apenas um fio desse em vez dos dois juntos. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar um fio, tá vendo? Ver se vai aproximar aqui, ver se tá dando para ver. (0,03 amperes a corrente no momento. Eu peguei apenas um fio, tanto faz a fase como o neutro. Se eu pegar os dois fios, tá vendo? A corrente dá zero, porque eu tô pegando os dois fios. Então, para fazer a leitura da corrente alternada com o alicate amperímetro, você tem que pegar apenas uma perna do fio de alimentação do equipamento que você está testando. Se eu tirar aqui, tanto faz uma como a outra, deixa eu pegar apenas um. Aí agora eu consigo fazer a leitura. 0,05. Por que 0,05? É o consumo, é a corrente que está circulando pelo transformador nesse momento. Como não tenho nada ligado na saída, então a corrente da entrada é baixa, que só está alimentando a bobina do primário transformador. Eu vou fechar um curto aqui na saída, só para vocês verem como a corrente vai subir na entrada. Rapidamente aqui, só para você ver o excesso de corrente como vai subir. Olha lá, vou fechar, ó. Viu? Chega a rio a luz, ó. Ele de 5 amperes esse transformador, então quando você fecha o curto na saída, o negócio pega. Vou fechar de novo, ó. Viu? Como a corrente subiu. Então, o consumo de corrente na saída do transformador está correlacionado com o consumo de corrente na entrada. Então, quanto maior for o consumo de corrente na saída, maior será o consumo de corrente na entrada. É proporcional. Então, mas voltando, largando o transformador um pouco de lado, que isso vai ser objeto de estudo futuro, vamos voltar ao uso do alicate amperímetro. Então, tá, como eu expliquei, para a utilização do alicate amperímetro, você tem que pegar apenas um fio para fazer a leitura da corrente, ok? É muito bom ampere aqui, ó. Tava pegando muito bem na onde, ó. Então, para 1 ampere. Então, quando a gente for utilizar o alicate amperímetro, você não pode pegar, por exemplo, olha o cabo que eu fiz aqui, ó, só para teste. Se eu pegar e botar aqui, a gente não vai conseguir medir a corrente. Tá vendo? Eu peguei o cabo, os dois juntos,
E ó, corrente zero. Para fazer a leitura, a gente tem que pegar apenas um fio, tanto faz a fase como o neutro, aí você consegue fazer a leitura da corrente. Deixa eu desligar aqui. E aí nós temos, acertar o foco, o calibre de 1000 amperes e 200 amperes. Fazer um pequeno resumo do que a gente viu. O alicate amperímetro funciona exatamente como funciona o multiteste digital, com a exceção que ele vem com a argola ou o alicatezinho para você medir corrente alternada. Não ter necessidade de interromper o circuito para fazer a leitura da corrente, assim como aconteceu com o multiteste digital. Para a leitura de tensão corrente contínua, você precisa interromper o circuito e colocar o multiteste em série com o circuito para fazer a leitura. Para medir a leitura de corrente alternada, você não precisa desligar o circuito, o que é essencial em muitos casos. Então você só faz pegar uma das pernas, você não pode pegar as duas, pega uma das pernas, ou a fase ou ao neutro, e você consegue fazer a leitura da corrente que está circulando por aquele circuito. Fora a leitura de corrente, você tem o borne para teste de isolamento, com 2 calibres independentes, dependendo do seu modelo pode ter outros calibres ou pode ser seleção automática, e você faz leitura de resistência, leitura de corrente, de tensão contínua e tensão alternada. Ou seja, não tem muita dificuldade. Temos o botão Data Hold também, que serve para você paralisar a imagem na tela. Por exemplo, vou medir de novo aqui a corrente do transformador. Vou ligar ele, vou medir a corrente. E aí vou apertar o Hold. Apertei o botão Hold. Mesmo depois que eu tiro do circuito, você vê, ó, não tem nada aqui, tá vendo? Eu já fiz a leitura lá. E você pode olhar que ficou marcado na tela aqui, ó. Ficou travado a medida na tela aqui. 1 ampere. Eu soltar o botão Hold, ele zera e fica pronto para fazer uma nova medição. Isso é muito legal porque às vezes você está num lugar de difícil acesso, você precisa fazer uma leitura rápida, ou então você não consegue visualizar a tela. Você bota lá o alicate, faz o teste, aperta o Hold, depois você vira e vê o que marcou, sem precisar estar encaixado, tanto encaixado as pontas de prova ou para leitura de corrente alternada. E aí nós temos as pontas de provas, que você pode ter um comum, com esse daqui você vê tensão e resistência, e comum com esse este aqui você consegue fazer teste de isolamento. Bem, assim a gente finalizou o nosso curso sobre multiteste digital. Essa é a nossa última aula. Como eu falei na aula anterior, nós íamos ver o alicate amperímetro, suas características e modo de uso. E como eu disse, como foi visto aqui, é um equipamento fácil de utilizar, fácil de operar, não tem muita dificuldade, tendo em vista que todos os valores são mostrados direto na tela, diferente do multiteste analógico, que você precisa fazer interpretação de escala, fazer conversão, multiplicação para saber os valores. Esse aqui não precisa matar o calibre que você quer, botar a ponta de prova ou botar o alicate lá para medir a corrente, e o valor é mostrado direto na tela. Beleza? Então eu vou finalizando por aqui. Agradeço aí as pessoas que assistiram os vídeos, a todas as pessoas que comentaram, as pessoas que elogiaram. Eu estava esperando finalizar esses 2 cursos, né, pelo menos principais, do teste multiteste analógico e digital, para dar prosseguimento ao curso de eletrônica, porque a gente vai ver os componentes agora, de agora em diante, e precisa do multiteste para testar, precisa do multiteste para analisar o comportamento do componente, e é necessário, né, para medir tensão e tudo mais. E é fundamental que quem
queira aprender eletrônica e acompanhe o meu curso, saiba operar um multiteste digital e analógico. E a gente vai ajudar, vai mexer muito agora com o multiteste aqui para frente, vai no teste dos componentes, vai fuçar os calibres, fazer ajustes e tudo mais. Beleza? Então obrigado a todos aí que acompanharam. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.